Sejam muito bem-vindos ao Alerj Revista de hoje, que está para lá de especial. Assuntos ótimos e gente bacana demais aqui conosco no estúdio. O curador Felipe Ribeiro nos conta sobre o festival que acontece no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, que reúne diferentes artistas com inspiração na obra e no pensamento do poeta e escritor Antônio Bispo dos Santos. Os avanços, os desafios da educação e do Enem são assuntos para a secretária estadual de Educação, Roberta Barreto. E o escritor Juvenal Filho nos conta sobre a biografia do compositor Delson Carvalho, um dos grandes nomes do samba, parceiro de primeira hora da dona Ivone Lara. Eu te convido a ficar por aqui porque esse papo promete. Promete, né, gente? A gente vai falar de tudo que é bom. A gente vai falar de literatura, de música, a gente vai falar de avanços na educação. Quando a gente propôs essa pauta, secretária, eu fiquei muito feliz pelo seu aceite e por ter visto o trabalho que você vem desenvolvendo. Muito bom. Rogéria, é um prazer estar aqui usando esse espaço democrático que conversa com a população sobre cultura, arte e educação, que emancipa o nosso povo, Isso. Né? Que dá acesso a esses instrumentos de cultura. Então é muito bom. Muito bom, porque eu acho que sem educação a gente não vai a lugar nenhum e a educação precisa andar de mão dadas com a cultura e assim a gente vai, né, Felipe? Certamente. Não é? E assim a gente promove festivais e assim a coisa funciona, não é isso? É isso mesmo. Você já está na 7ª edição? 7ª edição, desde 2011 que a gente vem fazendo esse festival na cidade, né? Assim, pra gente é uma alegria fazer e justamente é um festival que nasce de um gênero chamado palestra performance. Então eu vejo que assim, arte e educação estão ali trabalhando conjuntamente, né, para poder pensar aí como Verdade. Com fazer certeza. acontecer. E a gente falando em educação, a gente vai falar de literatura, não é, Juvenal? Claro, e um país se faz com educação. Isso, e cultura. Homens e livros. Homens e livros. E E os livros é o que está isso. acontecendo agora. E eu costumo dizer que a educação nos ajuda e nos ensina a ler e a escrever, e a cultura nos ensina a enxergar. Então, a gente precisa andar com uma coisa coladinha na outra, né, secretária? E quanto mais a educação se promove, mais cultura a gente consegue, mais cidadania a gente alcança, né? Juvenal, conta pra gente o que te levou para essa vida de escritor, porque você, a sua formação é em Direito. Como é que você foi para a literatura? Começar bem na infância. Eu tive muita influência da minha avó avó materna. Sempre contando causos. O nome dela é Jesulina. Tá? Eu sou lá do sertão da Bahia e a gente escuta muitos causos e casos, né? Ela contava muito do tipo daqueles causos e o final. Qual a moral da história? Qual a moral da história? Eu adorava isso, eu ouvia muito. Desde pequenininho. Eu ouvia, às vezes ela repetia, às vezes a pessoa idosa tem essa coisa de repetir, mas para mim não tinha nada a ver. Eu adorava escutar 20, 30 vezes. E na escola, na redação, sempre fazia uma redação que as professoras falavam, vamos ter um escritor aqui em Guanambi, que Olha, é o que nome da minha legal. cidade. Eu adorava fazer minhas redações, tá? Adorava fazer bem. E um detalhe, eu lia muito dicionário. Olha, que curioso. Muito, muito, muito. Eu O sempre... dicionário é uma espécie de Google, de inteligência artificial. Hoje isso aí. está usando, como hoje eu escrevo também, meus livros, já tem 13 livros. Sim. Em vez de falar uma palavra, eu coloco o sinônimo dela. Sim. Tá? O sinônimo daquela palavra. E daí veio essa coisa de escutar, fazer revistas em quadrinhos. Adorava fazer isso. Eu lia muito. Pois é, geralmente quem escreve é um bom leitor. Ou é um leitor muito atento, muito voraz, né? Que tipo de literatura te interessa, foi te interessando ao longo da vida? Olha só, eu lia muito, incrível que pareça, era revista de Tio Patinhas, da Almanac Disney. Gibi. Maravilha. Olha. Lia muito, muito. Mas você sabe que eu já ouvi dizer, muitas pessoas comentam sobre isso, secretária, sobre essa questão do gibi formar leitores, a criança começar pelo gibi e por aí ela vai. Sim, não é? sim. Aí eu lia muito, na época tinha a revista Planeta. Sim. Planeta, né? Era incrível. Eu já, moleque... Já vi que somos contemporâneos. Aí a professora de geografia, onde é que você aprendeu isso? Mas eu, com 10 anos, eu tinha um irmão que já morava aqui no Rio, ele já tinha 20, então ele mandava lá para mim, tá?
Nós somos 7 irmãos, eu sou o último, mas era aquele moleque metido a besta, de gostar de ler, Clarice Lispector. E você foi descobrindo a literatura na escola? De que maneira foi chegando a literatura mais propriamente dita para você? Dita porque eu participava do teatro também, do teatro, tá? Olha aí, tá vendo aí? Olha o link, olha o link, olha o link, olha o link. Ainda que eu não trouxe a foto eu criança toda orgulhosa assim, falando poesia e no teatro. E eu gostava de escrever, eu gostava de ver as pessoas representando o que eu escrevia do que eu mesmo, tá? Nunca gostei do que eu escrevia. Gostava que outros falavam o que eu escrevia. Isso é interessante. Eu escrevia muito. Tem hora que à noite eu dormia meia-noite e naquela época ela não tinha nem luz elétrica. E você estava lá escrevendo? Era no candeeiro. Olha. Estava escrevendo. E aí, no segundo grau, escrevia para o jornal da cidade, aí já fui para Minas Gerais. Eu fui para, porque na época lá no sertão da Bahia não tinha muita universidade. Sim. E a gente não ia muito para Salvador. Ia para Minas, que era mais perto. Olha. Para Minas Gerais. E eu sempre escrevia esse jornal lá de Montes Claros, mas eu escrevia o que eu gostava. Não era para aparecer, é ótimo. Eu escrevia, eu tinha que gostar. Eu tinha que gostar. Mas ao mesmo tempo você lia. Lia muito. Já começou a ler autores e foi indo. Assis, lia todos. Lia, uma diversidade total. Sobretudo poesia, que a poesia te pegou. Você tem uma antologia de poesias, não é? Tem a poesia, de alguma maneira, ela circunda a tua escrita? Olha, já tenho mais de 100 poesias. Tá? Mas nunca lancei um livro completo de poesia. Sempre participei de antologias. Sim. Já tenho umas 7 antologias, inclusive Cadernos Negros. Caderno Negro foi o primeiro livro, né, que a Conceição Evaristo. Né? Eu já participei e eu acho que vem coisa nova também aí. Que bom. Por ano que vem, tá? Eu não ia falar, estava no segredo. Que bom, que bom. No segredo. Que bom. A literatura... Rogéria, você está revelando. Estou revelando segredos. A Lerge Revista trazendo novidades. Sim. Inclusive, a literatura negra, o teatro negro tem despontado com muita ênfase de um tempo para cá, o que é muito bom, né? Porque isso gere uma diversidade muito boa, né? Nós temos trabalhado muito a educação antirracista, sabe? Porque isso é muito importante. Realmente... Eu sou professora de história. Sim. Então, mais do que uma necessidade, eu acho que é um compromisso que nós temos que ter com a população do nosso país. Com certeza. E a educação antirracista, a cultura fazendo brilhar essa questão. Então, eu penso que nós estamos fazendo um momento novo na história, reconstruindo essa história do nosso povo. É verdade. E para isso a gente precisa de educação nesse sentido. Porque você tem que educar as pessoas que estão, infelizmente, de uma certa forma, foram educadas com um olhar contrário ao que a gente deveria ter, né? Na minha época não tinha referência em relação a artistas negros. Sim, pois é. Parece escritores negros. Eu lembro, o meu ídolo sempre foi Pelé. Pelé, que era uma referência. Era um jogador. Mas era uma referência. Eu ficava Embora ligado. Precisamos lembrar que Machado de Assis era negro. Sim, mas na minha época ninguém sabia. Eu achava que não tinha. Olha, eu lembro curioso. Que eu perguntei para a professora, ela falou, não tem. É aquela história do apagamento, né? Não tem. Eu fiquei surpresa, eu descobri há pouco tempo. Eu fiquei surpreso. Eu falei, gente, eu lia muito, mas não sabia. Pois é. Tá. Porque não era uma questão de falta, né? Era uma questão de realmente não ter visibilidade. Isso, exatamente. Não se falava, é o apagamento, né? Apagamento, não se fala e deixa andar. Agora vamos falar de Délcio Carvalho. Délcio Carvalho. O livro que você acaba de lançar. Eu quero saber qual a tua relação com o samba para chegar no Délcio Carvalho. Sim. Eu gosto do samba. Eu gosto de música. Desde o Rock in Rio até a escola de samba, eu gosto de músicas. Eu sempre falei com todos os meus amigos, tá? Para chegar até Délcio Carvalho, Délcio Carvalho, profissão compositor, que eu conheci a Berta, que é a companheira do Délcio Carvalho, por 34 anos. E a Berta comprou um livro meu, Amigos Amantes, que não tem nada a ver com biografia. É um livro de ficção e LGBT. Ela disse que ela pegou o livro, leu de uma saída só, entrada e saída rapidinho, um dia. Ela leu tudo, ela gostou tanto, ela me convidou para escrever. E eu já tinha feito a biografia mais dos meus pais.
Ele já tinha uma certa experiência que é mais difícil, tá? Sim. Escrever biografia da família. Porque tem que ser imparcial, Tem que né? ter, isso é difícil. Mas você conhecia o que do Délcio Carvalho quando você recebeu esse convite para escrever sobre as ele? músicas Sonho Meu, Acreditar. Como Sim. todas as pessoas que eu pergunto, só conhecem Isso. 2, 3 músicas. Ele tem mais de 300 músicas. Eu achei isso muito curioso no livro, porque Muito. ele fala sobre, lógico, é uma biografia, ele conta a história dele e quantas canções a gente ouve e não sabe que é dele. Porque ele ficou também muito conhecido, digamos assim, e reconhecido pelas suas parcerias com a Dona Ivone Lara, que foi a parceira mais constante dele, correto isso? Sim, sim, Foi, a mais constante. E ele adorava. Sim. Tá? Eles juntos fizeram mais de 600 músicas. Uhum. Tá? E tem as outras quase 300 com outros parceiros, muitos parceiros, tá? Muito. Inclusive, ele é de Campos, para começar a falar sobre o Délcio, tá? Ele nasceu em 1939, tá? É de Campos, de Goitacazes, interior do Rio de Janeiro, cidade de Cana-de-Açúcar, tá? Ele veio para o Rio já adolescente, 16 anos, mais ou menos, mas desde novinho ele lidava com música. O pai tocava numa banda lá em Campos. Tá? Então, ele já tinha esse contato, né? Já tinha esse contato com música, ele participava de festivais. Todos os festivais na cidade, ele, moleque, ele ganhava. Ele já ganhava. Ele queria ser artista, Ele queria ser artista. E o pai de artista ali, ele achava que Campos era muito pequeno para ele. Veio para o Rio de Janeiro, aí foi cantar em prostíbulos, tá? Ele cantava, que realmente naquela época tinha muita, né? Boates, prostíbulos, não era como é visto como hoje. Sim. Tá? E com amigos, ali ele passou nos festivais, no Grajaú Tênis Clube, ele foi no Tijuca Tênis Clube, ele cantava. E naqueles programas de rádio, tá? Programas de rádio, mas ainda não sobrevivia disso. Ele já estava fazendo música há um bom tempo. Tinha atividades paralelas para poder se manter na música. Como a maioria das pessoas, e muito mais ainda em tempos idos, né? As pessoas entregava roupas, corretor de imóveis, várias profissões, né? Quais as características que você acha mais bacana na obra do Délcio, que te chamaram mais atenção quando você passou a conhecer a história dele? Sim, assim, incrível que pareça, eu conhecia muito pouco do Délcio. Sim. Quando a Berta, que é a viúva de 34 anos com ele, ela me deu uma mala, com tudo, uma mala enorme. Todos os documentos, recorte de jornais. Eu fui olhando e engraçado. Cada pedaço daquela entrevista que eu pegava, falavam acreditar, tá me entendendo? Sonho Meu, Alvorecer. E aí eu pegava a música e ia procurar para ouvir. E eu ouvindo, eu já falei, ele fala muito do povo brasileiro, da vida cotidiana. Da vida cotidiana, isso eu achei muito interessante. E ele é um cara ele gostava muito de política, tá? As pessoas não sabiam muito, era politizado, tá? Defendia muito os sindicatos. E ele também era cantor. Cantor. Né? Ele cantava não tanto quanto compunha, né? E por que você acha que ele se dedicava mais à composição do que a ser cantor? Posso falar uma coisa? Ele, desde criança, ele cantava. E ele canta mais de que estava muito bem, mas só que ele era tímido, tinha certa timidez. Porque ele apareceu muito mais artisticamente como compositor do que como cantor, né? Como cantor. Eu acho que é por isso, como ele era muito tímido, então com a pessoa tímida, a música só faz sucesso quando você canta. Incrível que pareça. E quais os outros parceiros, além de Dona Ivone Lara, que você destaca, que fizeram parte da obra dele? Porque a gente fala em Délcio, a gente lembra do Sonho Meu, do Alvorecer, principalmente do Sonho Meu. Né? Porque foi Dona Ivone, Maria Bethânia, muita gente gravou, né? Qual seria a música surpresa que nós não sabemos? Eu vou procurar. Inclusive, eu trouxe até uma colinha da minha cola, que são tantos parceiros. Vou levar uma colinha da cola. Diga aí uns tá? interessantes. Bastante, tá? Tipo assim, Daniel Santos, Avarese, Noca da Portela, Ney Lopes. Ney Lopes, olha. Tá? Carlos Cachaça, Mário Lago Filho, Dona Ivone Lara, todo mundo já sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo já sabe. Carlota Marques, Osório Peixoto, Sérgio Fonseca. Muita gente. Muita gente, é tanta gente. E o que mais te surpreendeu na obra do Délcio? Quando você conheceu o Délcio, que você não conhecia, como é que te surpreendeu? Porque o Délcio, além de letrista, ele fazia música. Tá? A pessoa acha que é só composições. Tá? Ele gostava de ser multifacetado como compositor de vários ritmos. Sim. Ele fazia forró, tá? Forró, bolero,
O pessoal acha que era só samba, forró, bolero. Porque é o que a gente mais ouvia dele, né? Eu acho. Mas é isso que me surpreendeu por esse lado. Você também não sabia? Não sabia. Pois é um lado desconhecido dele. Eu fui escrevendo ouvindo os CDs. A Berta me deu todo. Ele tem 10 CDs. Nossa, olha. E olha, é excelente. Ele cantava muito bem, tá? Eu ouvi cantando algumas. Eu entrevistei o Décio uma vez. Sei e eu ouvi cantando ele muitas vezes com a Dona Ivone Lara. Sim, cantava. Mas eu acho que pouca gente sabia que ele cantava também. Que ele cantava também. Daí, inclusive, o Paulão Sete Cordas ainda está vivo. O Paulão Sete Cordas era um dos parceiros dele, que inaugurou uma casa nova do Rio de Janeiro. E ele dá depoimento aqui no livro também, tá? Eu me surpreendi que eu conheci muita coisa, mas que deixou mais surpreso, que as pessoas não conhecem. É verdade. Ontem mesmo eu estava no bar, tá? Estamos em Copacabana, eu vi um senhor, você é escritor? Eu fiquei surpreso. Você é escritor? Qual o livro? Falei do Delcio, mas ele gravou o quê? Qual a música dele? É Só Sonho Meu? Imagina. E o senhor tem uns 75 anos. Mas olha, a gente conversou uma vez aqui, não lembro com quem, um compositor também que comentou sobre isso aqui, da importância de quem canta dizer quem compõe. Porque muitas vezes você ouve a música e não sabe de quem é. Isso é uma coisa curiosa, né? Eu acho também, Rogéria, que essa geração dos anos 60, 70, 80. Não tinha tanto acesso às informações como nós temos hoje com o advento da internet. Né? Então, naquela época, os cantores se apresentavam nos rádios, nos clubes. Então, talvez fosse mais fácil identificar quem canta, mas realmente quase não tinha nem como pesquisar quem escreveu aquela música. Muitas vezes o próprio cantor não fala quem é o compositor, e aí ele passa despercebido. Você está cantando e não sabe nem de quem é. Nas rodas de samba, ninguém fala. Pois é, exatamente. Essa é uma questão, né? E aí você fica sempre achando que a música é de quem está cantando. A maioria das vezes não é, né? Não é. Raras são as exceções, né? Isso é incrível. Quanto tempo você levou para escrever a biografia dele? 1 ano e 4 meses. Trabalhou bastante, hein? Mas foi prazeroso. Foi muito bom, Eu sinto assim, como falo, eu escrevi antes do Delcio e depois do Delcio. E ele, no final, em alguns momentos, ele declarou que se sentia esquecido. Ele dizia que ele era um artista esquecido. Você acha que ele tinha esse ressentimento, realmente? Tinha. Por quê? Inclusive, o Rubem Confetti, que era amigo dele, desde lá da infância, sempre falava que o Delcio Carvalho era cantor dos esquecidos. Às vezes ele falava, por esse detalhe, porque ele tinha um problema com álcool também, tá? Ele tinha um problema com álcool, as pessoas às vezes não aceitavam muito. O Rubem Confetti falava, quando o Delcio chegava, lá vem o... Aí não terminava a palavra. Lá vem o... Eu não falei muito disso no livro. Mas você acha que ele, de certa forma, ele ficou ressentido com a classe artística, com o público? Ficou ressentido. Porque não o reconhecia, talvez. A bebida era uma fuga? Ele perdeu uma filha, a filha tinha 5 anos. Acho que foi depois da filha. Então, ele entrou no álcool, a certo ponto é uma fuga, tá? Uma fuga. Geralmente né? Geralmente é. É ver que ele tem a vida antes da aberta e depois, né? É meio como o Caetano Veloso. Deixa eu mostrar o livro para todo mundo. Eu já indiquei aqui esse livro, é muito interessante. Está aqui, a leitura dele é muito, muito fluida, é uma... Sim, facinho de ler. O livro é grosso, mas é muito rapidinho de ler. Para a gente encerrar o nosso papo, Juvenal, qual é a sua música preferida do Delcio Carvalho? Eu gosto de Acreditar. Acreditar sempre, né? Acreditar sempre. Acho que a gente deve acreditar sempre. É isso. Tá? Essa é terrivelmente linda. Terrivelmente... terrivelmente no bom sentido. Mas realmente... terrivelmente impactante, porque eu fico ouvindo. Tem outras. Sim. Tá? Alguém, como está me ouvindo, vai falar, você gostava daquela, mas essa eu gosto mais, que fica assim na cabeça, Na cabeça. Acreditar. E está em toda boa roda de samba, tem um acreditar, não é? E agora eu vou pedir para você acreditar na gente, porque a gente volta. A gente volta já falando sobre educação, um papo incrível. A gente vai falar sobre o Enem também, então não sai daí não, que a gente volta bem rapidinho, rapidinho. De volta aqui no nosso Alerj Revista, agora a gente vai falar tudo sobre educação e como ela anda bem.
Ela anda bem, né, secretária? Com certeza. Ou pelo menos está andando bem melhor. Rumo ao sucesso, é o que nós desejamos. É isso. E os feitos da Secretaria, realmente, a gente tem acompanhado. A senhora tem feito um trabalho muito bacana à frente da Secretaria, tem mudado coisas, tem projetos, tem muita coisa realmente muito legal. Você é professora de História, você comentou aqui. Sou professora da rede também, estadual de ensino. Sou. E é de História. Sim. Foi aluna do Darcy Ribeiro. Fui. Olha que privilégio, hein? Foi um privilégio, não foi? Foi lá que nós tivemos a primeira grande aula sobre o Programa Especial de Educação, que hoje é a doutrina do mundo, a educação integral. A educação então, integral. Darcy era um visionário. Há 40 anos, ele falava de uma educação que hoje é a educação do futuro. Então, ele realmente era um visionário. O que desse legado de Darcy te acompanha nas suas ações, não só como professora, mas como uma gestora pública à frente da educação? O compromisso. Darcy nos ensinou que é necessário ter o compromisso com a educação pública de qualidade. Fazer com que os filhos dos trabalhadores tenham as mesmas oportunidades do que aqueles filhos, né, que estudam nas escolas privadas. E tornar a escola pública competitiva talvez tenha sido o maior legado de Darcy. Mostrar que a educação pública pode ser um referencial de crescimento, de melhoria de qualidade de vida. Eu acho que esse é o legado que me acompanha, de tudo que eu ouvi, convivi, aprendi com Darcy. E quando você chegou na secretaria, você percebeu que tinham desafios a serem vencidos. Quais foram os principais desafios que você entendeu que precisava rapidamente começar a botar a mão na massa? Eu já tinha sido secretária de Educação de um município durante 8, 10 anos, aqui na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. E a gente percebe que com a rede estadual de ensino, sabe, Rogéria, como os meninos e as meninas já estão no ensino médio, é o nosso maior fluxo da rede, o grande desafio era o acesso, garantir o acesso, a matrícula e a permanência desses alunos em sala de aula. A evasão escolar é um problema, É não um problema. Ainda é, secretária? Ainda é, e enfrentamos todos os dias esse problema de cabeça erguida, dando mais oportunidades para os adolescentes, para os jovens. Você tem uma ideia do principal motivo dessa evasão? São inúmeros, mas quais seriam os mais, vamos dizer, cruciais? A emancipação do jovem, né? O nosso menino, a nossa menina, ele considera hoje que o mercado informal de trabalho, as atividades com a internet, o sonho de ser um jogador, de ser um cantor, uma cantora, que essas coisas não são mais mensuradas pelo certificado escolar. Mas, no entanto, o mundo é um mundo de provas. Com certeza. Né? Você vai fazer um concurso público, você precisa ter seu certificado. E eu costumo falar para os meninos o seguinte: crianças, vocês estão no meio do caminho. É o ensino médio. O topo da montanha é lá no ensino superior. Sim. Vocês não podem desistir aqui. Né? O que faz uma população mais leitora, o que faz uma população mais frequentadora dos equipamentos culturais, com certeza, é quando ela tem mais conhecimento. Com certeza. Né? Então, a população não pode ser apenas massa trabalhadora. Ela precisa ser também uma massa de conhecimento, né? Pensamento crítico. Exatamente. E isso só a educação te dá, só a cultura te dá. E se você abre mão da educação básica, digamos assim, que é pelo menos o ensino médio, você não consegue avançar nas outras áreas da sua vida, né? E a questão dos docentes, secretária, como é que está funcionando isso? Eu sei que você já ajudou, já fez coisas importantes para eles, que é a ponta da história, né? Porque nós precisamos ter um corpo docente adequado, capacitado, para a gente poder gerar essa máquina, né? Então, perceba, o desafio é tornar a escola atrativa para que o aluno permaneça. Então, você tem que oferecer projetos, programas, tanto para os alunos, mas que os nossos professores, né, sejam capazes também de desenvolver. Então, nós focamos, primeiro, num programa de reestrutura da rede. A escola tem que ser um lugar de prazer, tem que ser uma escola agradável. Fizemos obra de reforma e ampliação em mais de 800 unidades escolares, temos 1.200 na rede. Voltamos e intensificamos os programas das quadras escolares como momento de acolhimento, integração. É onde você tem esse ato maior de convivência na escola. Onde você forma seus amigos. Exatamente. Né? Que são os amigos que vão para a vida muitas vezes. Né? É um lugar que você... É isso aí. Aí, com os professores, além desse programa de formação permanente, oferecemos algumas
pós-graduação em especial, como a do Educautismo. Fizemos, Rogério, uma coisa muito interessante que foi um sonho da rede, que era a migração do professor de 18, 16 horas para 30 horas. Isso foi muito bom, né? Isso melhora o seu salário. Opa! Né? E também melhora a qualidade do ensino, porque esse professor pode ficar mais tempo na mesma unidade escolar. Então, minha gente, foram 10 mil professores migrados nesses 2 últimos anos. Olha que maravilha. E profissional feliz, trabalho, com certeza, o resultado é muito melhor, né? Isso em qualquer área, principalmente quem está lá no ensino, né? No dia a dia, com os alunos. O fato de você ficar numa escola por mais tempo evita essa fadiga de você fazer um complemento numa escola outra. E aí é transporte público, é tudo isso. O deslocamento é muito cansativo. Com certeza. Então, acho que isso agilizou também a vida profissional. Tem a ver com o modelo do CIEPS, que era do Darcy Ribeiro. Tudo a ver. Tudo a ver. Era uma educação que a gente dizia que era uma educação de 40 horas, 40 horas. O estudante fica integralmente, em horário integral também nas escolas. Que é uma coisa muito interessante. Sim. Quanto mais tempo essa criança, esse adolescente está na escola, menos risco ele está correndo, principalmente as pessoas que moram em áreas periféricas, em áreas mais conturbadas. E por isso, Rogéria, que nós ampliamos essas matrículas de escolas de educação integral, que são as escolas cívico-militares, as escolas interculturais. Meninos, nós temos escolas que tratam da cultura de outros povos. Indígenas e povos originários. Você inaugurou 2 escolas. Sim. Isso é maravilhoso, secretária. Nós não temos oficialmente aqui. São em Angra dos Reis. As 2? As 2 é onde nós temos a população territorial indígena no estado do Rio de Janeiro. Angra e Paraty. Temos uma em Angra e a outra já em Paraty. Isso é um avanço extraordinário, né? Nós fizemos uma escola brilhante, imensa, sabe aonde, gente? Dentro da Cidade de Deus. Isso é incrível. Sabe? Uma escola para 1.800 alunos, para que aquela população possa ser atendida ali mesmo. Então, é isso, sabe? A educação ela tem que ser emancipação. E quando a gente pensa, por exemplo, nas escolas interculturais, o menino sai falando mandarim. Olha, do Brasil. Sensacional. O menino sai falando espanhol lá do Brasil e Espanha. Então, assim, é a possibilidade... Orgulho, né? Além de ser o currículo melhor também para o mercado de trabalho, né? Com certeza. E tem um ponto também, que a gente está falando de escola pública, a gente normalmente está falando de pessoas, obviamente, que na maioria delas não pode pagar uma escola particular para os seus filhos. Portanto, você está mexendo também numa questão da autoestima e, sobretudo, de um jovem, que ele precisa se sentir aceito, acolhido, ele precisa saber que ele é importante, que a vida dele importa, né? Esse trabalho que vocês fazem vai além, vamos dizer, do educacional propriamente dito, né? Sim, sim. Olha o que é interessante. Nós criamos dentro desse sistema o projeto Transformar, porque a gente precisava escutar os alunos. Eu estou aqui na escola, mas eu quero ser um cantor, eu quero ser um ator, eu quero ser um escritor. O projeto Transformar, ele reúne os grandes valores das escolas públicas. Então tem quem cante, quem dance, quem escreve, quem recita, isso é maravilhoso. Faz artes cênicas, e escolhemos os melhores da rede todo final de ano. É para mostrar que a escola ela pode ser um veículo promotor também dos seus sonhos, né? Mas é preciso ter esse certificado, é preciso estudar para que seus sonhos sejam melhores. Com certeza. Acho que o Juvenal falou tudo. Eu sempre gostei de escrever, mas eu frequentei, eu me mudei para frequentar a escola. É isso. Valeu a pena. É isso. Valeu a pena. A gente precisa dar esse suporte, inclusive na alfabetização, né, secretária? Que é muito importante, porque é lá que tudo começa. Sim. Não é? E existe um programa nacional de alfabetização que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, não é? Sim. O governo do Estado do Rio de Janeiro não mediu esforços, Rogéria, para tratar esse assunto com muita seriedade. Fizemos um regime de colaboração com os municípios. Ajudamos hoje com a alfabetização RJ, fazemos a prova de avaliação de todos os alunos da alfabetização, temos um programa integrado. Imagine que todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, como diziam os nossos avós, estudam na mesma cartilha, porque é um material único de alfabetização implantado neste ano de 2025 para todos os municípios.
como forma de garantia que todos tenham a mesma metodologia, o mesmo trabalho a ser desenvolvido. Sim. E a gente possa também monitorar, supervisionar. Isso eu ia falar, porque para supervisionar também deve ser muito mais interessante, muito mais eficiente, né? E uma das questões que eu acho que também é muito importante, um ponto que a sua secretaria fez que eu aplaudi de pé, foi a questão da alimentação. A melhora da alimentação desse estudante, porque nós sabemos quanto é importante aquele velho ditado, né, que a minha mãe brincava muito, não toma todinho, não aprende a escrever, não aprende a ler. Então a gente sabe que a alimentação não é uma brincadeira para o estudante, não é fundamental para o desenvolvimento dele. Esse programa é muito bacana, eu queria que você falasse sobre isso. Quando nós chegamos à secretaria, tinha alguns anos que não havia nenhum reajuste no programa de alimentação escolar. E a gente percebeu que essa diferença com o mercado fazia com que a qualidade da alimentação também fosse menor, né? Ao ser comprada, adquirida, não dava mais para você comprar todos aqueles gêneros. Então, o governador autorizou no final do ano passado, esse ano nós já tivemos um reajuste de quase 17%, e também fizemos uma nova alocação de classificação das escolas para que elas pudessem receber um complemento maior também no programa de alimentação escolar. Isso não é só um incentivo, mas isso é um dos itens que fazem com que os alunos permaneçam nas escolas. Sim, é fundamental. É fundamental. Porque muitos precisam dessa alimentação, Exatamente. muitas vezes. Muitas das vezes é a única refeição diária dos nossos meninos. Acaba sendo, de uma certa forma, até um atrativo para ele se manter na escola, né? A alimentação e tudo isso que a própria educação, como você está falando, as coisas complementares funcionam, né? E você também tem outro ponto que eu achei sensacional, que eu adorei, que foi a alimentação e a questão de fazer, de promover projetos para, eu acho que é assim que chama, né? Alunos com deficiência. Tá certo isso? Sim. Alunos com deficiência, né? É uma demanda efetiva que precisa de uma atenção. Muito grande. Nós temos hoje um contrato maior com os monitores e acompanhantes desses alunos da educação especial, mas nós investimos na compra, na aquisição de aparelhos e metodologias para que as salas de recurso pudessem abrigar melhor esses alunos, promovendo o ensino responsável de acordo com as deficiências. Compramos mesas interativas, criamos um convênio com uma universidade do Sul e oferecemos pós-graduação para os nossos professores em educautismo. Então, os nossos professores se especializam agora nessa educação autista tão contemporânea, tão necessária para a nossa sociedade. Porque tivemos um número de reconhecimento de autistas muito grande e vem crescendo a cada vez mais. Nós recebemos uma psicóloga aqui no programa que conversou sobre isso e a gente, às vezes, nem tem noção de quantas pessoas hoje nós já temos nesse segmento. E Rogéria, perceba bem, o Rio de Janeiro hoje tem um grande número de alunos no curso de formação de professores. Né? Então, nós temos hoje quase 100 mil estudantes fazendo o curso de formação de professores. E uma das questões foi, temos que formar esses professores para essa educação do amanhã. Exatamente. Né? Eles vão sair dali, quando se formarem, com diploma de professor. Isso. Então, e a demanda ela está chegando. Tem que saber enfrentar isso e se posicionar diante disso e auxiliar esse estudante. E olha como é importante para a sociedade. Eles também estão fazendo o curso. Isso. Então, mas olha como é importante para a sociedade isso. Você que tem um filho especial, saber que na escola pública o seu filho vai ser assistido adequadamente. Ele vai ter uma vaga, ele vai ter um professor capacitado para isso. E eu acho isso digno de muitos aplausos, realmente. Vamos falar de Enem, secretária? Tá chegando. Vamos falar? Tá chegando o Enem. E quais são as novidades? O que vocês estão preparando? Porque vocês têm algum tipo de reforço que eu já soube, né? Em redação, em algumas áreas. Nós fizemos o projeto Enem RJ. Aliás, quero agradecer a parceria com a Alerj, que disponibilizou esse canal para a transmissão das aulas. Então, a população em geral também teve acesso. Nós formamos esse reforço da aprendizagem numa plataforma eletrônica com simulados idênticos à prova do Enem. É preciso entender que a prova do Enem, o aluno tem que ir com o conceito, com a vivência para fazer esse teste, porque são 4 horas de prova.
Ele está acostumado a fazer uma prova de português e matemática em 50 40 minutos. Né? É. Você imagina ficar 4 horas fazendo uma prova. O menino, vou desistir disso, já me cansei mentalmente. Então, esses simulados nos ajudaram muito na preparação. Tivemos redação nota 1000 no estado do Rio de Janeiro, nos simulados. E aquilo que você falou, quando nós desenvolvemos o conceito de redação para esses estudantes, foi, eureka, aconteceu. Aconteceu. Eles descobriram que a redação tem que ter início, meio, fim, uma conclusão. Começaram a se interessar mais. Exatamente. Isso. E a gente vai estar aqui com a TV Alerj no dia dos 2 provões do Enem, Sim. fazendo também uma leitura do gabarito não oficial, Sim. mas ajudando os estudantes na correção do gabarito no dia do Enem. E eles têm, os estudantes da rede pública, eles têm a pré-inscrição automática, o que facilita também, mas isso foi um facilitador enorme, né? Com certeza. Nós devemos ter tido, eu não sei que eu não acompanhei, não sou da área, muito mais gente inscrita, né? Nós garantimos que 80% dos estudantes tivessem acesso, porque, apesar de ser automática, é opcional. Você tem que... Né? Então, a nossa campanha é um número inédito no estado do Rio de Janeiro. Né? E eu digo sempre, meninos e meninas, não se preocupem, tentem ProUni, tentem outros financiamentos depois, mesmo que você não consiga uma universidade pública, existem outras formas Com certeza. de financiamento, mesmo pós-curso, para que você faça o seu curso superior. Com certeza. A redação ainda é, pelo que você percebe, o grande calcanhar de Aquiles da maioria dos estudantes em relação ao Enem? Eu acho que não é tão somente a redação. Eu acho que matemática continua sendo o bicho de 7 cabeças, porque os nossos estudantes, eles têm muita dificuldade em raciocinar, porque é uma geração ainda cria, como eles dizem, da internet. Sim. Né? Que é tudo automatizado, tudo com resposta fácil, dinâmica. Então, matemática leva para o pensamento logístico Sim. e requer mais concentração. Mas quem faz uma boa redação compensa todas as dificuldades encontradas nas outras 2 provas. Então, o recado é: concentre-se, faça uma boa redação, porque com certeza ela te ajuda na aprovação. E qual é a dica para a gente encerrar o nosso papo, a sua dica de ouro para quem está nos ouvindo e vai fazer o Enem? Aliás, vou dizer aí para a garotada, para os amigos do meu filho, para o meu filho, a secretária vai falar, fica de olho. Qual é a boa dica, secretária? Além do treinamento para a redação, que é a dica de ouro, não cheguem atrasados, porque não vai poder entrar. Não esqueçam de levar o lápis, a caneta indicada, porque não existe essa possibilidade de pegar ou conseguir outro dentro das escolas marcadas. Façam, porque depois vocês podem se inscrever em vários outros programas de financiamento para o curso superior. Então, cheguem como vencedores. Isso. Eu vou fazer, vou conseguir, vou vencer. É assim que tem que ser. Como eu costumo dizer para eles, eu digo para os meus filhos, eles falam, mas são não sei quantos mil, quantas vagas você precisa? Uma, que é a sua. Corra atrás, não é? A gente tem que seguir em frente. Secretária, parabéns pelo seu trabalho, parabéns mesmo, porque a gente precisa de gente assim, com esse empenho, com essa visão, com essa dedicação, para a gente realmente fazer o Brasil que a gente espera. Obrigada mesmo, parabéns por todo o seu trabalho. E você que está aí com a gente, continua, porque a gente vai fazer aquele rapidíssimo intervalo e a gente vai falar de um festival que já é sucesso. Não vai ser, já está na 7ª edição. A gente volta já já. De volta aqui no Alerj Revista, como eu disse, agora a gente vai falar de sucesso puro, né? Agora tá contigo, Felipe. Sustenta esse sucesso aí. 7º ano do festival Atos de Fala. O que significa esse festival? Explica pra gente. Ótimo. Pois é, Rogério, o festival Atos de Fala, a gente começa o festival, na verdade, em 2011, né? Então são 14 anos, o festival acontece bienalmente, e é um festival que ele surge justamente a partir de um termo na arte que, num primeiro momento, assusta, né? Porque é um festival devotado a palestras, performances. E num primeiro momento você pode se perguntar, peraí,
palestra, arte com palestra, o que é isso? Uhum. Mas eu acho que é super interessante pensar que justamente tem a palavrinha performance que vem junto. Então, eu costumo dizer que esse festival, ele vem tentando incentivar uma outra produção de artes da cena. Quer dizer, a gente já tem festivais de teatro que são bastante consolidados, a gente tem festivais de dança que são bastante consolidados, e para a gente era interessante pensar que outras formas o texto e a palavra chegava na cena. Então, eu costumo dizer que a palestra performance é um trabalho que você vai ver que parece se apresentar como palestra, mas de repente algo surge do meio da palavra, a palavra começa a produzir gestos e convidar a produções de gestos, né? E da mesma forma, você tem uma performance que daqui a pouco você olha e se diz, espera aí, né? Eu tô aprendendo muita coisa com essa performance aqui. Então, eu acho que o festival ele surge muito dessa imbricação entre palestra e performance. Que, na verdade, foi uma inquietação sua enquanto artista, digamos assim, enquanto um provocador, né? E você trabalha, você tem uma especialização em arte da cena. O que seria a arte da cena? Então, as artes da cena é justamente esse conjunto de artes que está se perguntando o que pode a cena, né? O que a cena é capaz de produzir. A gente vem de um momento em que todos os campos de arte, eles são muito interligados, muito porosos, né? Assim, então, como é que a gente divide o que é teatro do que é dança? É claro que a gente sabe que são duas instâncias diferentes, mas a força de corpo da dança entra para o teatro, né? Tipo, a dança também produz texto, a dança também fala, né? Quer dizer, falar também é um gesto. Então, acho que dentro dessa interconexão entre os diferentes campos, é que a gente coloca tudo dentro desse composto chamado artes da cena. Né? E eu acho que é interessante pensar que, quando a gente fala das palestras performances especificamente, quer dizer, esse não foi um termo que a gente inventou, né? Esse foi um termo que foi dado esse nome lá na década de 60, que era um momento muito especial dentro do campo das artes, né? Porque era um momento de muita troca, né? Era um momento em que os artistas de cada campo estavam ali se perguntando, peraí, que outras perguntas eu posso fazer sobre isso que eu faço? Com né? certeza. Então, acho que os anos 60 foram os anos mais produtivos, artisticamente falando, o que vem reverberando para nós até hoje, né? Exato, e que produzem justamente trabalhos que tensionam com os limites da arte, né? Então, de repente, sei lá, você tem um escultor que se pergunta, peraí, pode uma escultura se mover? Né? Um bailarino que pergunta, se eu parar de dançar, né? se eu parar, ainda é dança? Né? Um pintor que pergunta, se o pincel não tocar na tela, né? Tipo, mas eu deixar a tinta pintar, né? A tinta pingar, isso ainda é pintura? Né? Então, assim, é um momento de muitas perguntas sobre os campos, e palestra performance surge justamente daí, né? Dessas várias perguntas. E aí o que a gente percebe no festival é que a gente tem muitos trabalhos em que para a gente interessa como é que esses trabalhos são feitos. Quer dizer, não é só a apresentação de um trabalho pronto, mas o que é que leva esse trabalho a ser produzido, né? Tipo, qual é o mecanismo, qual é o dispositivo? Né? Por exemplo, posso contar um exemplo? Por favor. Eu acho sempre interessante falar os casos, né? Porque os casos acho que nos ajudam. Lógico. Então, a gente teve uma artista aqui uma vez, o nome dela era Esther Salomon. Ela é húngara e de ascendência judia, né? Judaica. O que ela fez? Ela começou a pesquisar em cada país que ela ia quem tinha o mesmo nome que ela. Por quê? Porque ela entendeu que se ela procurasse pessoas com o mesmo nome que ela ia fazer um mapeamento muito afetivo da diáspora judaica. E principalmente, né, que sai da Hungria. E ela começou a entrevistar essas pessoas, e a partir dessa entrevista ela foi compondo um texto que ela falava como Esther Salomon. Então era uma Esther Salomon que tinha muitas vozes. Falando de muitas vozes. Olha, Exato. que interessantíssimo. Então, eu acho que é esse tipo de pesquisa que a palestra performance está tão interessada. Né? E o público recebe de que jeito? Compreende? Recebe de que forma? Então, o público, assim, são muitas as formas de recepção, né? Mas o que eu percebo é que o público entende que o que eles estão vendo em cena é um jogo. E quando você vê alguém jogando, você está o tempo inteiro participando. Você sai dessa posição de
esperar algo chegar até De você. assistência. Exato, e você fica pensando os próximos passos, né? Bom, para onde isso me leva? O que será que acontece agora? Quem será que é essa voz falando? Né? Quer dizer, então, acho que o público ele fica muito ativo nesse sentido. E você junta muitas artes, né? Você tem a imagem, você tem a performance, você tem a fala, a dança, né? Você veio da dança, né? Sim, eu sou professor da dança na UFRJ. Na verdade, eu venho do cinema e das artes visuais, mas acabo sendo um intruso feliz na dança, como eu chamo. E essa questão da dança na sua vida foi um impulso para o festival? Entrou também nessa tua forma de pesquisar e de tentar criar essas performances? Foi, exatamente. Assim, é ótimo você falar isso, porque durante 5 anos eu trabalhei com uma coreógrafa, né, com a Denise Stutz. A Denise maravilhosa. Maravilhosa, é uma das fundadoras do Grupo Corpo. Ela é maravilhosa, tem uma referência. Uma cena né, exato, um trabalho próprio. E a gente trabalhava juntos e a gente tinha esse trabalho chamado Justo Uma Imagem, que era uma palestra performance, já num sentido bastante expandido, porque eu trabalhava com projeções de imagem, com falas, e ela dançava. E o trabalho acabava e as pessoas vinham assim muito emocionadas falar com a gente e diziam: é tão lindo, mas tem pouca dança, né? E aí você começa a ouvir isso e você diz: bom, talvez não é porque tenha pouca dança, é porque talvez a gente precise mesmo aprofundar o que está sendo feito. Sim. E nada melhor do que um festival para aprofundar o entendimento do que é cada... Né? Exato. Conceito. Porque festival produz comunidade, Com né? certeza. E eu acho que isso é fundamental. Movimento, né? Movimento, pois O é. corpo fala. Exato. A palavra E certa. reflexão, pensamento, provocações, né? E por que vocês escolheram esse ano o poeta Nego Bispo, né? Que ele é mais conhecido como Nego Bispo. O que levou vocês para esse lugar? Então, eu acho que o Nego Bispo, ele tem um trabalho que é muito importante para a gente nesse momento, né, de produzir reflexão em cima. Né? Assim, o Nego Bispo era um quilombola, né, que constrói toda a sua força em cima da vivência dele no quilombo, lá no Piauí. Né? E a partir disso ele vai construindo todo um léxico, que para a gente é muito importante de falar como é que eu lido, né? Porque uma coisa é você lidar com um conhecimento que surge da sua vivência num espaço. Agora, como é que a gente transpõe esse conhecimento para a nossa vida aqui, né? Quer dizer, porque a gente está numa cidade de milhões de pessoas, né? Quer dizer, então, como é que a gente recebe isso e consegue ser influenciado por esse conhecimento? E ele tem uma questão com a luta pela terra, né? E eu acho que isso deve estar, de alguma forma, retratado nesse trabalho que vocês estão apresentando. Tá certo isso? Tá certo isso. Ele tinha uma relação com a terra muito forte, né? Quer dizer, uma relação do que ele chama de uma biointeração, né? Ou seja, de como realmente pensar a nossa presença no ambiente, quer dizer, não um ambiente apartado da gente, mas o ambiente como sendo parte do que nos constitui, né? Que é fundamental, né? Com certeza. E então, assim, o festival justamente faz uma homenagem, né? Eu digo que o bispo é uma referência e a gente reverencia, né, o trabalho dele. Né? Que ele foi um cara muito importante, né, para o desenvolvimento do pensamento, né, do pensamento especialmente da terra, do quilombola. E o festival tem muitas novidades. É a primeira vez que acontece no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, correto isso? Exatamente, correto. E vocês vão ficar quanto tempo em cartaz? Então, são 10 dias de festival. Né? Começa com a Gabriela Carneiro da Cunha, com o Tapajós, não é isso? Exatamente. Que eu achei muito interessante a ideia, que ela trabalha com a questão da fotografia, parece que traz imagens históricas, é isso mesmo? Na verdade, a Gabriela, ela vem trabalhando num projeto mais amplo chamado Projeto Margens, né? Porque ela tá muito interessada em pensar essa relação do teatro com os rios, como é que a gente ouve os rios, né? Quer dizer, porque ela toma o rio como uma entidade, né? Tipo assim, o rio como algo que existe, que tem um determinado comportamento e que, portanto, cabe a gente escutar o que está acontecendo com o rio. Que influencia a vida. Que influencia a vida, né? Assim, a água é fundamental, Sem dúvida. E então, o que a Gabriela faz? Ela, em Tapajós, ela se centra no rio Tapajós, ela vai para lá, ela trabalha com o povo Munduruku, para justamente olhar para o rio a partir do
do problema da contaminação do rio por mercúrio por conta da mineração. E aí eu acho que é interessante, porque, sendo ela uma artista, ela se pergunta, e como é que a gente, na arte, lida com isso? Né? Como é que a gente, na arte, lida com o mercúrio, com esse tipo de contaminação? E ela consegue trazer isso para a cena? Ela traz isso para a cena, por quê? Porque o que ela percebe, ela diz, nossa, o mercúrio é o elemento químico que permite que o ouro seja visto. Exatamente. Né? Mas é também o material que a gente usa para revelação de fotos. Né? Então, assim, é muito interessante. Então, Tapajós surge dessa mistura, né? Quer dizer, de entender o mercúrio como esse metal que contamina os rios, mas que também nos faz ver. E aí vem todo um trabalho. Dicotomia, né, gente? Acho que a gente nunca tinha pensado nisso. A dicotomia, não é? Você está pensando na coisa pior, né? A gente nunca tinha, eu, pelo menos, nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Isso nunca tinha me ocorrido. E aí a gente vê que o problema não é o mercúrio, o problema é o uso dele. Sim, né? claro, Exatamente. Exatamente, é o que a gente faz com isso, né? Você traz também uma artista portuguesa, não é? Paula Diogo, tá certo? Exato. E ela vai trabalhar também um percurso a pé, eu achei isso interessantíssimo. Ela vai andar a pé com as pessoas. Qual a proposta? Exatamente. Assim, dentro do Atos de Fala teve um momento que, como a gente pensa performance, a gente falou, bom, é interessante olhar para o que já acontece na cidade, como é que a performance é uma lente que nos faz ver como performance coisas que a gente não daria esse nome normalmente, né? Então, em cada edição, a gente pensa isso de uma maneira. Nessa edição, a gente resolveu convidar a Paula Diogo com esse projeto que ela tem, chamado Terra Nulhos, em que é uma audiocaminhada. Então, o que acontece a gente tem o público, ele vai encontrar conosco na Praça Tiradentes, a gente dá um aparelhinho lá de MP3, né? E eles começam a ouvir o trabalho todo em áudio e a gente faz uma caminhada conjunta pela cidade. Por quê? Porque a ideia é que a gente, fora dessa sincronia, né, entre o que a gente vê e o que a gente ouve, né? Porque a gente vai estar ouvindo uma faixa aqui e está vendo a cidade de uma outra maneira. Como é que a gente produz uma certa estranheza, né? Tipo, que nos faz olhar para a cidade de uma outra maneira. Quais são as outras atrações que você traz para o festival? Olha, a gente tem... são 13 performances no total, então, felizmente, né, são muitos programas. Eu queria só chamar a atenção porque a gente tem, dentro do festival também, a gente fez um laboratório de criação. Né? A gente abriu uma chamada só para o estado do Rio de Janeiro. Né? A gente ganhou um edital da SESEC, da Secretaria do Estado de Cultura, e que nos possibilitou justamente fazer essa chamada no estado do Rio de Janeiro para selecionar 6 projetos que foram integralmente financiados e que agora fazem parte dessa mostra dentro do festival. Quer dizer, para você ter uma ideia da demanda que a gente tem atualmente, de como tem gente querendo produzir arte no nosso estado. E o que propõe? Eram 6 projetos, foram 240 inscrições. Eu acho que, além disso, você tem muitos olhares. Documentário? Em documentário... Sobre esse trabalho. Sobre o trabalho do festival. Pois a gente sempre registra tudo, né? A gente, inclusive, durante muitos anos, a gente fez o que a gente chama de web programas. Sim. Porque para a gente é importante pensar sempre como é que o festival extravasa o tempo do acontecimento. Sim. Então a gente constrói catálogos, a gente convida pessoas para escreverem sobre o festival, a gente filma tudo e depois constrói uns web documentários, né, que estão na nossa página. Isso é importante, até para divulgar, né? Até para divulgar também, para registrar como memória do projeto e também como uma forma de divulgar, né? Exato. E aí vocês convidam as pessoas, vocês vão estar no Centro Cultural Banco do Brasil, como é que as pessoas fazem? O ingresso deve ser muito baratinho, porque o CCBB é preço bem popular, né? Convida aí as pessoas. Exatamente. Olha, o festival acontece de 13 a 23 de novembro, no CCBB, aqui no Rio de Janeiro. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria. Dentro desses 10 dias de festival, 3 dias são de mostra desse laboratório de criação. Essa mostra é totalmente gratuita, as senhas são distribuídas 1 hora antes. Para o resto da programação, a gente tem os ingressos à venda na bilheteria por preços populares. O CCBB tem essa coisa maravilhosa que são preços populares e além de ser um lugar lindo que funciona, né? Por favor. Que funciona muito bem. Eu acho que todos nós estaremos. Todo mundo gostou dessa ideia. Com certeza vai ser sucesso absoluto. Eu acho que é um projeto lindo. E para você, assim, para a gente finalizar o nosso papo, qual é a cereja do bolo?
Olha, eu acho que a abertura, Tapajós, assim, pra gente é um grande destaque, né? Porque eu acho um trabalho muito sólido. É tão sólido que é isso. A Gabriela está agora na COP30, né? Apresentando lá em Santarém esse trabalho. Depois apresenta aqui, daqui já vai direto para Paris. Quer dizer, é um trabalho que ele já tem uma agenda extensa, né? Porque realmente... Já acontece com sucesso. Exato, porque é a força dos Munduruku sendo trazidas para a cena, né? Eu acho que isso é muito importante. É isso, parabéns por mais essa investida. Quem já está na 7ª vai para frente, vai para frente. É isso. E pode ter certeza que nós aqui já estaremos lá. E quem está nos ouvindo, com certeza, nos assistindo, porque realmente vale super a pena. É muito diferente esse trabalho, muito Obrigado. legal. E agora a gente chegou no nosso momento literário e a gente vai saber o que os nossos convidados andam lendo. O que você anda lendo, Juvenal? Continuo lendo Cadernos Negros. Tá? Nós já estamos no 45. Pode procurar desde o primeiro. Tá certo. Tá? Excelente, são excelentes. Secretária. Na minha cabeceira, Mulheres Andam com Lobos, né? Esse livro é maravilhoso. É importante para nós, mulheres, que passamos por todo esse processo de necessidade de pertencimento, né? Precisamos encontrar valores, sermos reconhecidas, né? Com certeza. É uma leitura muito importante. Já passou por aqui, já teve essa indicação por aqui também. De tão bom que já voltou. Ótimo. Felipe. Olha, eu sugiro A Porta, da Magda Zabor. Engraçado que eu falei 2 vezes da Hungria aqui hoje, né? Mas também é uma autora húngara e eu fiquei muito impressionado com a capacidade de escrita dela. Fala sobre uma senhora que trabalha na casa de uma professora e que ela faz questão de que ninguém entre na casa dela, e por isso a porta, né? Porque há um limite entre como ela lida com a intimidade dela. E eu acho, assim, um trabalho de imaginação fenomenal. Com certeza, muito interessante. Eu vou indicar um livro que eu acho que tem a ver com a nossa conversa, com a secretária que está falando de educação, com você que está falando sobre essa questão da interatividade e com quem fala de literatura. Chama Estudos em Escrita Criativa no Brasil. Olha, é muito interessante. Não sei se vocês já conhecem, acabou de ser lançado. Eu acho que é Raio de Sol, é o nome da editora. A pessoa que organizou se chama Patrícia Gonçalves Tenório. A organização é dela, é bilíngue, português-francês, porque ela começou esse estudo na França, ela é mestre em literatura e ela começou a descobrir muitas coisas sobre literatura, chamou muita gente, começou a fazer oficinas, depois ela fez uma oficina social no Brasil, ela juntou pessoas num projeto social, além de grandes escritores, grandes autores, e eles fizeram algum trabalho de oficina e juntaram e fizeram 25 artigos que estiveram já na França, lançando esse trabalho aqui, onde ela começou os primeiros estudos dela. São artigos incríveis, muito interessante, uma leitura maravilhosa, super recomendo. Chama Estudos em Escrita Criativa no Brasil. E o trabalho dela, obviamente, é sobre escrita criativa, que eu acho que gente, é tudo, né? É genial. É genial. Aí, a professora acabou de falar, é genial, porque é mesmo, né? Super recomendo. Agora é a hora da nossa dica. A gente quer saber qual a dica cultural de vocês. Sua dica, Felipe? Olha, a minha dica é a peça Veias Abertas, 1530-60, que está em cartaz no Espaço Cultural Sérgio Porto, daquela companhia, é o nome da companhia. É um texto do Pedro Kozovski e vem... A peça é baseada, né, na vida e obra do Eduardo Galeano. Acho assim um trabalho fenomenal. E o Kozovski é um nome de referência. Secretária. Minha dica cultural, eu não posso deixar de falar da reabertura do Imperator. Claro! Essa casa de shows popular da Zona Norte. A Funarge se empenhou muito e está promovendo teatros com artistas brasileiros maravilhosos, Elba Ramalho, Lobão, David Brasil, que é a cara do Rio de Janeiro. Então, aproveita essa próxima temporada, que eu acho que começa hoje, e sexta-feira, né? Começa hoje. Aproveite, são preços populares, eu acho que é um show. Juvenal. A minha dica cultural é a Casa Balaio das Artes. A Rua da Quitanda 30, tá? Sala 711 no centro. Tem uma diversidade de arte. Temos exposições lá, excelentes exposições, pocket show.
e debates culturais. Legal. Tá? E o pessoal acha no Instagram, Balaio... Acha no Instagram, @Balaio das Artes Centro. Pronto, é só isso. Entra lá que vai Entra descobrir lá, coisa tá tudo boa. lá explicadinho. Não é? E agora, para a gente finalizar, sua palavra de ordem. Minha palavra de ordem? Isso. Sinceridade. A sua, secretária. Educação. Não podia ser outra, né? A sua, Juvenal. Leitura. É isso. Então, a gente juntando literatura, educação e sinceridade, a gente vai longe, né? A gente vai fazer o Brasil que a Roberta está construindo para a gente. Obrigada, queridos, pela presença de vocês. Foi um prazer enorme recebê-los. Sucesso para todo mundo. E eu espero que vocês voltem para contar outras novidades. A gente vai ficando por aqui esperando as próximas. Obrigado, gente. Foi um papo ótimo. Muito obrigada a você pela sua audiência. Foi muito bom ter vocês por aqui no Alerj Revista dessa semana. Segue a gente nas redes sociais, deixa lá seus comentários e as suas sugestões. E se você quiser rever esse programa, é só você acessar no YouTube. Até o próximo programa TV Alerj, o canal do Povo.